Olá, continuando a nossa série de vídeos a respeito do conceito do direito processual penal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma dimensão tridimensional de todo o processo. É claro que essa dimensão tridimensional ela não é uma exclusividade do processo penal. Nós vamos encontrá-la em qualquer processo, mas é muito importante que nós tenhamos clareza disso. Porque o processo penal, assim como os outros processos, eles se subdividem, as suas regras, elas estão todas subdivididas dentro dessa estrutura. Eu estou aqui me referindo à estrutura entre jurisdição, ação e processo. Vejam, todo o direito processual penal ele gira em torno dessa tridimensionalidade, ele gira dentro desta estrutura. O processo penal ou estará regulamentando normas de jurisdição, ou estará regulamentando normas de processo, ou estará regulamentando normas de ação. Evidentemente que nós vamos encontrar o inquérito policial, que é um procedimento administrativo, mas que dentro desta teoria do processo penal, ele vai encontrar aí a sua guarida. Então, vejamos, a jurisdição, por exemplo, ela está previamente definida lá nos artigos 92 a 126 da Constituição brasileira. Quando nós queremos saber como se definem as grandes competências jurisdicionais, é na Constituição, nesses artigos que eu acabo de mencionar, que nós devemos encontrar a resposta para a definição das jurisdições. Depois, mais tarde, nós falaremos das competências estrito sensu no Código de Processo Penal. Mas fiquemos, por enquanto, com essa definição da jurisdição como algo que é constitucional. É por isso que toda violação de normas de jurisdição, elas levam a nulidades absolutas dentro do processo penal. Há uma grande confusão jurisprudencial entre violação de regra de jurisdição e violação de regra de competência. A violação de regra de competência, se ela não causar prejuízo direto ao réu, ela poderá ser considerada uma nulidade relativa. Mas quando existe uma violação de norma de jurisdição, ela está violando uma norma de direito constitucional. E a violação de normas de direito constitucional sempre deve levar a uma nulidade de ordem absoluta. Muitas vezes nós vemos jurisprudências dos nossos tribunais onde há uma violação de norma de jurisdição, como, por exemplo, quando um procedimento que deveria tramitar perante a Justiça Estadual tramita perante a Justiça Federal ou vice-versa. E isso não é apenas uma violação de regra de competência, uma violação constitucional que deveria levar a uma nulidade de ordem absoluta, sem a necessidade de comprovação de prejuízo para o réu. O prejuízo ele está colocado na violação da Constituição. Nós vemos aí algumas confusões muito claras nesse sentido. Então, sempre tenhamos clareza disso. Jurisdição é definição constitucional, violação de jurisdição leva a nulidades absolutas no processo penal. A segunda grande dimensão do processo é a ação. E eu sempre gosto de mencionar que a ação ela não pode ser confundida com o processo. A ação não é o processo. A ação é o direito público subjetivo ou o poder que eu tenho de exigir do Estado que me proibiu de atuar com as minhas próprias mãos, que ele se substitua a mim para fazer justiça no caso concreto. Portanto, aí está colocada uma questão que é o monopólio da jurisdição pelo Estado e a proibição do cidadão fazer justiça com as próprias mãos. Se esse Estado me proibiu de atuar com as minhas próprias mãos, então me cabe, por direito, um direito correlato, um poder correlato, que é o poder de exigir do Estado que ele faça justiça por mim. Eu sempre digo que o fundamento da ação é o artigo 345 do Código Penal, que é exatamente a criminalização do exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça com as próprias mãos, ainda que legítima. O Estado me proíbe de fazê-lo e criminaliza essa conduta. Então, o fundamento de toda ação é essa proibição, é essa criminalização.
Criminalização é essa que me leva a acionar o Estado, a exigir que ele se substitua à minha pessoa para resolver um problema concreto. É por isso que uma ação é sempre contra o Estado em face do réu. Ela não é contra o réu. E essa é uma observação que deve ficar muito bem fixada dentro do nosso ensino. E, por fim, o processo. E, em termos de processo, inclusive, nós temos aí um direito fundamental ao devido processo legal. A importância que a nossa Constituição concedeu ao processo foi erigi-lo ao artigo 5º como um direito fundamental. O direito fundamental ao devido processo legal. Ele está colocado lá na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 54, e diz que todos nós temos aí esse direito ao devido processo legal. Surgiram muitas dúvidas, inclusive, com a proliferação no Brasil de um direito processual penal fundado no negócio jurídico, na possibilidade das negociações que podem furar o devido processo legal, que podem permitir muitas vezes um salto por fora do devido processo legal, partindo aí de uma fase pré-inicial do processo, de inquérito policial, diretamente para uma sentença. Isso seria constitucional? Estaríamos aí dentro do ordenamento jurídico constitucional brasileiro ou estaríamos criando atalhos que permitem a substituição do devido processo legal por modelos consensualizáveis de justiça processual penal que não fazem parte, a princípio, do nosso modelo de direito? Isso tudo precisa ser questionado para que nós possamos aí encontrar o nosso caminho dentro da nossa ciência. Continuaremos no próximo vídeo.